Olá, eu sou Kênia Saltarelli, no ar Superi News Entrevista. Assumir novas responsabilidades, mudanças, trazem muito desconforto para você? Você tem medo de falar em público? Eu tenho ótimas notícias. Você não está sozinho. Muitas pessoas passam por esse tipo de problema. E como todo problema, esse também tem solução. Hoje, no estúdio da Superi News, eu tenho o prazer de receber a psicóloga formada pela Universidade Vale do Rio Doce, com especialização em comportamento, consultoria e marketing pessoal e político, a dinâmica e criativa Fernanda Rodrigues da Silva. Fernanda, é um enorme prazer recebê-la aqui no estúdio da Superi News. Desde já, muito obrigada. Eu também agradeço por estar aqui com vocês mais uma vez e eu estou à disposição para responder as perguntas. Ótimo, então vamos à nossa consulta hoje falando sobre comportamentos, né? Sim. Fernanda, como identificar quando o medo é um complicador na vida a ponto de interferir no curso natural dela? Bem, Kênia, quando o medo faz com que uma pessoa deixe de fazer escolhas, é um complicador. Muitas vezes as pessoas deixam de ter uma proposta de trabalho, de participar de uma reunião, de um grupo, porque elas têm medo de como que elas vão ser vistas, de como que elas vão se pronunciar, como que elas vão falar. Quando o medo ele passa de uma intensidade maior, tem que procurar ajuda. Isso aí, então, são os famosos pensamentos negativos que são gerados ali, né? Sim. Na maioria das vezes, as pessoas que têm um pensamento negativo, elas começam a dizer, eu vou ser observada, não vou ser bem vista. Será que a minha roupa está adequada? Será que o meu cabelo está arrumado? Como que é isso para mim? De que jeito que essas pessoas vão me olhar? Qual que é o discurso que eu vou ter? Como é que o meu corpo vai ficar? Com esse tanto de pergunta, com esse pensamento negativo de que o outro está observando, o complicador vem, que a pessoa deixa de escolher estar em público para se reservar mais. E tem algumas características físicas, assim, o corpo começa a apresentar algumas características quando tem essas reações? Sim. As reações fisiológicas do medo, Kênia, são reações que as mãos ficam trêmulas, né? Na maioria das vezes, quando alguém vai falar em público, que o microfone não está bem ajustado, quando é num lugar, né, onde tem um público sentado, não sabe ajustar o microfone, não sabe como que as mãos vão ficar, de que jeito que vai olhar para o público, se vai ser de frente, né, como que vai fazer a questão do olhar para os lados. Esse medo de falar faz com que o corpo reaja. Então as mãos começam a ficar trêmulas, a boca tende a ficar seca. Tem uma reação de taquicardia, que é quando o coração começa a bater muito acelerado, e a pessoa me diz assim, Fernanda, parece que o meu coração vai sair pela boca. Acho que todo mundo já passou por isso num determinado momento. Sim, sempre, né? Isso acontece e que bom que acontece, porque o medo é uma emoção natural que a gente tem, Kênia. O que a gente verifica, né, quando a gente está no consultório para tratar, é a intensidade do medo, porque o medo, quando ele é muito grande, ele se torna uma fobia. Então a gente tem que fazer essa diferenciação, ver como que é esse medo e quais as reações fisiológicas que têm aparecido. Quanto melhor uma pessoa controla as suas reações fisiológicas, melhor ela tem um desempenho para falar em público. Então existe uma técnica que a gente desenvolve para poder tratar isso? Sim. E como que é isso? Como que é o tratamento disso? A técnica, né, a gente tenta observar como que essa pessoa está, quais as reações fisiológicas que aparecem. Damos instrução de como fazer as técnicas de respiração primeiro, porque na maioria das vezes, quando alguém vai falar em público, começa a mudar o ritmo da respiração. Então respira-se muito rápido, né? Começa a inspirar rápido e expirar muito rápido, o cérebro entende que tem uma situação de perigo. E o cérebro, inteligente do jeito que é, começa a ter essas reações fisiológicas de proteção. Então, quando o corpo começa a ver que o cérebro está indicando que aquela situação traz o medo, a pessoa começa a ter os tremores, né? Essas situações que vai fazendo com que ela perca o desejo de falar pelo medo de ser descoberta. Como é que o outro vai ver que eu posso errar, posso gaguejar, posso trocar, tropeçar? Né? As pessoas geralmente elas não querem ser vistas nos seus erros. Fernanda, isso aí realmente é um complicador, é um fator que dificulta e muito a vida de muita gente por aí, né? Agora, como especificamente tratar isso através de
um curso, um aperfeiçoamento, uma autoconfiança para ganhar mais confiança, mais dinamismo naquilo que está fazendo? Como exatamente, cite para mim assim, caminhos que devem ser traçados. No primeiro momento, é feita uma anamnese. O que é anamnese? Anamnese é uma investigação através de uma entrevista, né, uma anamnese clínica, para fazer uma sondagem do histórico de vida dessa pessoa. Na maioria das vezes, quando uma pessoa tem medo de falar em público, ela tem medo do que o outro vai pensar sobre ela, se ela será rejeitada se houver algum erro e com uma presença muito grande de pensamentos negativos. Então, nessa sondagem, a gente tenta investigar através das técnicas da psicologia como que está a autoestima dessa pessoa, como que ela se concebe quando ela está sendo vista pelo outro, de que forma ela reage quando ela é rejeitada, né, em situações, um exemplo. Quando um prefeito ele é rejeitado por uma oposição, ele tem um comportamento. Né? Esse comportamento dele a gente tenta investigar como que ele reage sobre o olhar do outro. Né? Um empresário, às vezes, vai fazer uma reunião e nessa reunião a gerência se posiciona, às vezes, de uma certa forma que ele se sente rejeitado e os negócios tendem a não funcionar muito bem porque ele não tem uma postura adequada para fazer a gestão da sua empresa. Então, a técnica ela é feita a partir da demanda que essa pessoa apresenta. Nós vamos investigar qual que é o objetivo que ela tem para que ela consiga atingir o resultado que ela quer. Na maioria das vezes, as pessoas elas não têm todos os erros de se falar em público. Cada um de nós tem uma potencialidade diferente. Né? Então, a gente vai investigar. Essa pessoa, ela consegue ter um discurso adequado? Se ela tem conteúdo de fala, isso não será trabalhado, pelo menos com muita intensidade. Ela se percebe bem como pessoa? Ela lida quando ela tem que falar de frente para o espelho? Se sim, ótimo, está adequado. Até que essas etapas sejam atingidas, nós vamos investigando os comportamentos. Como que essa pessoa reage em situações que eu simulo rejeição? De que forma ela vai se ver? Vai chorar? Vai gaguejar? Vai começar a ter as reações fisiológicas? Porque eu também sou público quando eu estou fazendo o treinamento. Então, eu troco muito de lugar. Eu falo, olha, agora você está num lugar aberto, eu levo num auditório, né, num lugar que seja mais amplo, e a gente simula como que é uma fala em auditório. No consultório, a gente simula falas com câmera, com microfone, para que a pessoa possa, a partir do comportamento, identificar onde é que está a demanda, a necessidade. Perfeito. Fernanda, vamos para um breve intervalo e a gente volta já com esse papo que está delicioso. Vamos para um breve intervalo e daqui a pouquinho, um pouquinho mais, com a psicóloga valadarense Fernanda Rodrigues da Silva.